Bora tirar a máquina de costura do armário e vamos para mais um projetinho de Páscoa. Corre que dá tempo. A proposta de hoje é um estojinho bem legal que dá para você colocar barra de chocolate, bala, o que você quiser. Ele é bem prático e ele tem uma profundidade, ó, por isso que você pode pôr, ele cabe um monte de coisa. E o mais legal ainda é que ele é reutilizável, você pode utilizar ele para outras coisas, porque ele é muito versátil, é um estojinho multiuso. Eu coloquei aqui uns pincelzinhos de maquiagem só para mostrar, mas pode colocar lápis, o que você quiser carregar nesses estojinhos, fica bem legal. Para viagem, para escola. É um estojinho multiuso. Mas antes de começar o tutorial de hoje, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, para mim poder estar sempre trazendo novidades para vocês. E disponibilizando gratuitamente essas aulas de costura criativa. E vamos aos materiais. Eu peguei um retângulo de plástico cristal. Esse plástico a gente encontra nessas lojas que vende toalha de mesa. Esse aqui é uma gramatura 30. Ele até ficou muito grosso para fazer esse tipo de estojinho. Poderia ser uma gramatura 20. E tem esse outro aqui também que é um plástico translúcido. Esse aqui eu comprei pela internet porque na minha cidade eu não achei. É um plástico translúcido que eles falam, ele tem uma nervurinha assim, ele é um pouco mais esbranquiçado. Eu vou utilizar ele para fazer a aula de hoje porque ele fica melhor no vídeo, dá para enxergar melhor. Então é um plástico de 26 centímetros por 23. O zíper é um pouquinho maior no lado do 23 centímetros. Mas você corta um pouquinho maior, porque sempre a gente vai refilar ele, é melhor que ele esteja um pouquinho mais comprido. E um viés, pode ser de motivo, assim, de estampadinho. Eu fiz uns estampadinhos, fiz liso também, isso aí fica a critério. Eu peguei esse aí, laranjadinho, que parece até uma cenourinha, para ficar bem estilo Páscoa mesmo. Agora eu vou pegar o zíper, deixar os dentinhos do zíper para cima e colocar o viés frente com frente, ó. A parte de trás, onde tem a abertura, vai ficar atrás. E a linha bem certinho, bem rente ao zíper. E coloca uns grampinhos ali para fixar bem. Eu, na verdade, gosto de passar a costura sem os grampinhos, porque eu vou puxando um pouco o viés e daí vou ajeitando ele para ficar bem certinho no cantinho. Mas se você não tem muita prática, é melhor colocar os grampinhos ali, porque daí fica bem certo. Passa a costura bem no meinho ali do viés. Dá para usar o calcador, eu tô usando o calcador de zíper, mas pode usar o calcador normal também, não tem problema nenhum. E daí ele vai ficar assim, ó, você vai dobrar ele e ele vai esconder uma partezinha. Vai ficar tipo um sanduichinho do viés. E a minha gatinha aí veio me ajudar. Gosta muito de brincar. E daí você vai alinhar o outro lado também. Vai alinhar o outro lado também bem certinho com o grampinho. E vai alinhando bem certinho do ladinho ali, ó, como o outro lado a gente fez. E vai acertando, deixando bem rentinho um com o outro. Venha, Nina, vamos brincar pra lá. Deixa eu trabalhar. Daí faz uma costura bem no meinho, como fez na outra vez. Agora pega o plástico no lado do 23 centímetros e nós vamos encaixar ele bem nesse sanduichinho ali, ó. Fazer um sanduichinho do viés. Ó, põe o viés embaixo e a outra parte em cima.
prende com um grampinho para ficar bem certinho no lugar. Tem que ver bem certinho que ele fique cobrindo a parte de trás do zíper. Ainda mais com o plástico a gente consegue ver bem certinho. E vamos passar uma costura bem na bordinha. Só que tem que cuidar para que pegue a parte de baixo do zíper lá também. E vamos lá para a máquina. Passou a costurinha. Agora nós vamos fazer do outro lado. Para mim fazer do outro lado, eu gosto de marcar primeiro, prender primeiro ele junto com a parte de lado do zíper, o zíper fechado. Eu alinho bem certinho os plásticos ali, ponho um grampinho. E daí posso abrir o zíper normal que ele não vai sair do lugar. E faço a mesma coisa, encaixo bem certinho o plástico dentro desse sanduichinho do viés e prendo ele. Passo uma costura, como eu fiz no outro lado. Agora nós vamos passar o cursor. Cortar bem os fiozinhos, tudo. Vamos passar o cursor. Eu gosto de passar o cursor pela frente da peça. Tem gente que gosta de passar pelo lado do avesso, mas eu acho mais difícil. Prefiro do lado direito, que daí você já deixa do lado certo para continuar a costura. Daí passa o cursor, tem que passar ele inteiro e tira ele de volta. Passa, fecha o zíper e tira ele. E daí vai abrir lá na pontinha de novo e vai passar novamente para manter ele fechadinho, porque fica melhor para fazer os acabamentos, as costuras lateral que você vai precisar fazer. Daí não fica abrindo o zíper, fica ótimo para isso. Deixa ali no meinho o zíper. E daí agora nós vamos marcar o meio da peça, ó. Alinha bem o zíper no meio e faz um pique, tanto de um lado quanto do outro. Daí agora nós vamos alinhar bem certinho o meio do zíper com o pique. Ó, fica bem certinho, alinhadinho. E marca ali, coloca um grampinho para marcar. E nós vamos fazer também aqueles tirantezinho da necessairezinha ali, ó, do estojinho, que fica mais fácil até para você segurar, para abrir ele. Eu gosto de esticar um pouco o viés para deixar ele mais fininho e mais firminho. Eu estico ele, ele dá uma afinadinha. Eu corto aquela parte que não esticou e dobro do tamanho que eu acho que vai ficar bom ali, pequenininho, não precisa ser muito comprido para não atrapalhar na abertura do zíper. Corta 2 vezes a mesma medida e coloca ali no ladinho. Prende bem, coloca rente ao plástico mesmo, não a essa sobra do zíper, porque essa sobra do zíper nós vamos refilar depois. Ó, prende de um lado, do outro e vai passar uma costurinha agora ali, bem fininha, bem rentinha ao plástico ali, ó. E depois nós vamos fazer um outro acabamento, que tem que ser do começo do viés até o final do viés que tá no zíper. Costura e refila agora. Corta bem rentinho o plástico ali. Dos 2 lados. Vai ficar assim, ó. Os tirantezinhos presos no zíper. E agora que nós vamos fazer, ó, costurado bem no meinho. Nós vamos fazer a profundidade agora do estojinho. Você coloca bem no meio ali, na verdade é melhor fazer um pique, para você marcar bem certinho o meio, ó. Faz um pique em todos os lados.
Para você poder alinhar bem certinho esse pique, você vai alinhar o pique naquela costura ali onde que no começo do viés. Alinha bem certinho, dobra e daí põe um grampinho. E vai fazer isso em todos os lados. Ó, vamos fazer do outro lado também, alinha bem certinho ali, ó, o piquezinho na costura, ajeita toda a peça para ficar mais fácil na hora de costurar, põe um grampinho. E assim em todos os lados. Sempre tomando cuidado para que o pique fique bem no meinho da costura, para ele ficar bem certinho um do lado do outro. E põe o grampinho. Isso aí vai dar essa profundidade no estojinho que você vai poder guardar um monte de coisa nele. Se ele fosse só retinho, ele teria um limite ali. E agora sim, essa profundidade vai fazer ele ficar gordinho assim, que você pode colocar um monte de coisa lá dentro. Daí pega o viés, faz uma dobrinha que nós vamos fazer um acabamento aí nesse cantinho. Coloca a pontinha do viés ali numa pontinha e dobra. Nós vamos fazer um acabamento aí, ó, encaixa o final do plástico dentro do viés, bem no meio do viés. Pega e põe um grampinho ali para prender, que fica mais fácil na hora de costurar. Ó, faz do outro lado, vai fazendo e colocando o grampinho, ó, cuidando sempre do outro lado para que fique alinhado o viés, para que quando se passar a costura, ela costure dos dois lados. Corta o excesso, deixa um pedacinho, porque nós vamos fazer o mesmo acabamento que a gente fez em cima, para não ficar uma ponta ali do viés. Então a gente vai dobrar, encaixa bem certinho, tem que ter um pouco de paciência, prende ali e faz dos dois lados. Vamos passar uma costura agora, tanto de um lado quanto do outro, mas sempre tomando cuidado para que a costura pegue dos dois lados, tanto na frente quanto atrás. Corta tudo os fiozinhos, porque isso que é o diferencial, é o capricho. Você não entregar uma peça cheia de fio e tudo, deixar bem acabadinha, bem bonitinho. Verifique se está tudo certo, se passou as costuras certinha, não ficou nada aberto. Agora está pronto. Pode usar para pôr chocolate, barra de chocolate, bombom. Com essa profundidade que ficou a peça, cabe uma caixa de bombom inteira aí dentro desse estojinho. E o mais legal é que é reutilizável. Você vai poder guardar outras coisas depois que passar a Páscoa. E quem ganhar o presente também. E daí, gostaram? Não esqueçam de deixar o like para incentivar o canal, para mim trazer sempre novidades para vocês de costura criativa. Tchauzinho e até a próxima!